caçando. Vale a pena. Olá! Quem consegue esquecer as imagens das lembranças gostosas da infância, dos jogos inventados, dos inúmeros questionamentos sobre o mundo e também das pessoas que fizeram parte de todas essas construções? Pois é, com certeza todos nós algum dia já brincamos. Está no ar mais um programa em discussão e hoje vamos falar dos benefícios das brincadeiras para o desenvolvimento infantil e o papel da família nesta importante missão. Para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio da Regialesp, Maria Aparecida Freitas de Vilhena, que é psicóloga. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um aqui prazer estar aqui. Bom, então o lugar de criança é brincando, né, doutora? Com certeza. Qual que é a importância da brincadeira? Porque muitas pessoas pensam assim, bom, brincar é um entretenimento, né? E não entendem que, muito mais do que entretenimento, a brincadeira ela tem uma série de outros benefícios. Como que a gente poderia explanar dessas qualidades que a brincadeira traz para a vida de uma criança? Sim. Bom, brincar é a vida, como você disse, de uma criança e, de fato, são inúmeros os benefícios. O que o brincar promove no desenvolvimento da criança e, bom, espero que a gente possa abordar também ao longo de toda a vida. Porque a gente entende e sabe que o brincar, ele é um impulso natural do desenvolvimento, é um impulso... o brincar existe nas espécies animais, em algumas espécies animais. E na nossa espécie, o brincar adquire um significado muito mais complexo e é fundamental para o desenvolvimento do que é o humano, né? Do que é a capacidade de imaginar, de fantasiar, de criar possibilidades para além da concretude dos fatos. Então, esse é, a meu ver, talvez o maior benefício do brincar, a possibilidade de desenvolver a nossa imaginação e a nossa capacidade de criatividade. Né? Quer dizer, é mais que o entretenimento. É mais que o entretenimento. Ele é importante para o desenvolvimento físico, emocional, social, cognitivo. Todos esses aspectos na infância passam pelo brincar, né? Então, na verdade, é fundamental. E, doutora, me fala uma coisa, a criança ela já brinca espontaneamente ou é importante que a família, ou mesmo, por exemplo, uma criança que vive num abrigo, quer dizer, não tem uma família, mas mora ali com outras crianças, é importante que os adultos, né, que estão ali convivendo, estimulem as brincadeiras? Muito. Acho que você fez uma pergunta muito importante. Embora, como eu tenha dito, o brincar é quase que um arquétipo, ou seja, é um impulso natural, assim como tem um impulso para atividade, nós temos um impulso para brincar. Você pode perceber que um bebê, ali nos primeiros meses, no seu bercinho, se você coloca um móbile, um estímulo, ele começa a explorar e ele começa a ter o seu próprio modo de ativar aquele som, aquele movimento. Então, esse é um impulso natural. Certo. Porém, ele sozinho vai estar muito limitado na sua capacidade de explorar. Né? Em todas as suas necessidades, né? A nossa espécie, ela é predominantemente interrelacional. Nós dependemos do outro, do nosso cuidador, para o nosso desenvolvimento, para a nossa humanização. Embora a gente tenha, então, esse instinto para brincar, ter a atenção, o estímulo, o interesse de quem está por perto nesse brincar vai ser fundamental para a confiança que ela vai estabelecer nesse movimento de explorar, de tentar, de conhecer, de se arriscar, né? Porque todas essas experiências, elas são muito intensas, principalmente para a criança pequena. E a doutora, ela apontou a questão da criatividade, né, como um dos benefícios da brincadeira, quer dizer, dependendo ali do que a criança está fazendo, aquilo estimula, né, a criatividade. Quando a gente pensa hoje nos brinquedos, com a questão da tecnologia, a gente vê que muitas vezes o brinquedo já faz tudo sozinho. Quer dizer, a criança só aperta um botãozinho
e a coisa acontece. Quer dizer, será que isso também não inibe, de uma certa forma, a questão da criatividade, do estímulo, da criança fantasiar ali? Porque o brinquedo já faz tudo. Sim. E você pode perceber que quando a criança ganha um brinquedo que já faz tudo, o interesse dela desaparece muito rápido e logo ela quer outro, ela desenvolve pouco aquele brinquedo. E quando ele tem mais possibilidades de criação, ela pode ficar anos com o mesmo brinquedo e a cada fase, a cada momento, reinventando. E isso é fundamental para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da criança, para a vida futura dela. Então, eu acho que é um alerta muito importante mesmo, né? O tipo de brinquedo, né? Lógico que isso pode ser interessante numa certa proporção, mas é muito importante não exagerar na quantidade de brinquedos, dar tempo para a criança, dentro daquele brinquedo que ela já ganhou um certo domínio, que ela comece a virar aquilo para alguma outra coisa, que ela possa explorar. Né? Porque, na verdade, a criança brinca com qualquer coisa que esteja à sua disposição. Né? Ela brinca o tempo inteiro. Se não tiver brinquedos, ela vai brincar com essa flor, com o celular, com o cabelo, com o corpo, com o vento. Qualquer coisinha ali, um papelzinho de bala, de repente a criança usa ali a imaginação e já transforma, já fantasia e já brinca com aquilo. Brinca, porque a brincadeira ela é exploratória, não é? A brincadeira ela é lúdica, ela é imaginativa, ela tem muitas facetas, então tudo é possível de entrar nesse universo do brincar, né? Me vem também a questão de como essas crianças estão lidando também com a frustração, né, doutora? Porque hoje você aperta um botão, a coisa acontece ali, né? Então, eu vou pedir comida, eu aperto um botãozinho, vou fazer um joguinho, aperto um botãozinho, quer dizer, a espera, a perseverança, tudo isso que são atributos, né, de um adulto que tem inteligência emocional, às vezes acaba ficando comprometido de uma certa forma, né, doutora? Sim. A questão da espera, de você lidar com aquilo, com a frustração mesmo, natural da vida. Natural da vida. Esse intervalo, né, entre a expectativa e a resposta, né, ele é fundamental para que haja, nesse intervalo, a possibilidade da imaginação e da preparação para o que vai vir. Buscar alternativas também, né, doutora? Nesse intervalo, vamos dizer. A gente sabe que a criança pequenininha, esse intervalo entre a expectativa e a resposta tem que ser menor, né? A criança não tem uma tolerância muito grande para essa espera, porque ela ainda não tem o mundo interno e os recursos internos muito desenvolvidos. Ela depende muito da presença, ela depende muito da experiência aqui e agora. Então, a espera é menor, a capacidade de uma criança pequena esperar tanto nas necessidades básicas, quanto até na resposta do brinquedo, é menor. Então, se aquilo demora muito, ela vai se desinteressar. Mas, à medida que ela vai crescendo, isso eu estou dizendo já nos meses, é muito importante que ela experimente um certo intervalo entre a procura e a resposta. É nesse intervalo que ela começa a desenvolver a individualidade. Um bebê no berço, ele pode estar brincando com a mãe. Se a mãe se ausenta, nesse intervalo, ele tem a liberdade de brincar de uma maneira diferente do que ele estava brincando com aquele cuidador, com a mãe, naquela interação. Lógico que a interação deu um modelo muito importante, né? Do afeto, do carinho, do olhar, né? Isso é fundamental para a construção da autoestima, né? Da sensação de que eu sou importante, porque eu estou sendo cuidada, estou sendo olhada, o outro tem prazer em estar comigo, né? Às vezes a gente pensa assim, criança é filho único, não tem irmãos, acaba brincando um pouco sozinha. Então é bacana que os pais tenham essa percepção de que, de repente, se a criança não tem um irmãozinho, ou traz um amiguinho, ou os próprios pais também podem interagir com aquela criança, para que ela não fique muito tempo sozinha, né, doutora? Sim. Esse equilíbrio, né, entre o brincar junto e o estar só e poder brincar,
ele também é muito importante, né? Precisa ter esse equilíbrio, né? Precisa de um equilíbrio. E respeitar também a individualidade. Uma criança mais introvertida, ela brinca muito bem, melhor sozinha, porque o mundo interno dela é muito ativado. Então, ela tem mais tolerância e mais recursos para estar só. Uma criança mais extrovertida, ela funciona muito em função do estímulo que vem de fora. Então, essa criança depende, às vezes, um pouco mais de companhia. Mas ambas, de alguma maneira, tem momentos em que o estar só é muito reparador. Porque a criança regula, ela media e regula o estímulo. Quando você está com alguém, tem sempre alguém te solicitando. Você tem que responder de alguma maneira. E quando você está sozinho, você regula o time da sua brincadeira, o seu movimento. Quando você quer falar, quando você quer ficar em silêncio, né? Então... E até puxando um gancho, que é diferente esse momento de solitude, vamos dizer, esse tempo aí de qualidade que às vezes a criança pode ter sozinha para justamente viver esse processo que a senhora está mencionando, mas que é diferente de um isolamento, né? Isso. Eu digo isso porque a questão, ainda falando de tecnologia, muitas vezes a criança fica no celular ou fica no computador ou no videogame e ela esquece do mundo ao redor. E muitos especialistas acabam trazendo essa crítica exatamente por esse aspecto do isolamento que também não é bacana. Exatamente. O que a gente pode falar sobre isso? Qual seria a dose ideal, vamos dizer? Porque é natural, a tecnologia está presente e eu não sei se tem como mudar isso. Claro. Mas assim, a partir de quantos anos é seguro que o pai, de repente, deixa a criança ficar no computador? E quanto tempo, mais ou menos, até como uma dica aí para o nosso telespectador, que o pai poderia deixar essa criança aí à vontade no celular, ou no computador, ou no iPad? O que as pesquisas até agora indicam, né, que o ideal nos 2 primeiros anos é a criança não ter muito acesso às brincadeiras eletrônicas ou ao celular, ao iPad, enfim. Lógico que se ela tem um irmão maior que brinca e ela vai ter a curiosidade, ela vai se aproximar, mas a criança, se você oferece alternativas, né, e para uma criança até 2 anos, a interação é o melhor estímulo. Então, se os pais, ao invés de dar o celular, brincarem com a criança, chamarem a atenção da criança para uma outra coisa, oferecer essas outras possibilidades, com certeza ela vai brincar da mesma maneira. Ela ainda não tem o mesmo interesse pelo eletrônico que uma criança maior tem, até porque aquilo entra também no campo social, os amigos usam, ele que está curioso. Um influencia né? o outro. Então, faz parte da socialização hoje em dia, a criança ter um certo domínio sobre esses jogos eletrônicos, estar nesse ambiente também. Então, para as crianças mais velhas, aí, à medida que vai crescendo, claro que isso depende da família, né? Porque uma família que é mais tecnológica... É natural. É natural que a criança respira naquele ambiente ali a tecnologia. Então ela vai ter mais tempo naturalmente, mas de fato, se puder haver um controle e dentro, né, do tempo mais livre para brincar, esportes e os estudos e tarefas, quer dizer, hoje se estipula que ao redor de umas 2 horas por dia, talvez seja um tempo razoável para a criança estar em contato com esses tipos de brinquedo, de tecnologia. E que é importante também que os pais estejam atentos ao tipo de conteúdo, né, doutora, que está sendo acessado. Isso, com certeza, né? Com certeza. Até por jogos, assim, até uma dúvida que eu tenho. Muitas pessoas dizem que dependendo, por exemplo, o menino vai jogar videogame, o joguinho é mais agressivo, quer dizer, estimula ali a luta, o combate. Isso pode, de alguma maneira, despertar nessa criança uma certa agressividade ou um espírito de competição antes da hora? Como que é isso? Até que ponto o conteúdo que está sendo ali acessado pode influenciar nessa criança? Então, a melhor vamos dizer, dica nesse sentido é os pais assistirem juntos, né? Pesquisarem quando a criança trouxer o interesse, os pais olharem e verem o que eles sentem, né? Como eu disse, a criança está inserida num contexto familiar e para uma determinada família,
o que é agressivo para outra não é tão agressivo. Tem famílias que têm mais tolerância e têm mais espaço para lidar com uma certa dose de agressividade, outras famílias se assustam muito mais, né? A gente sabe que a agressividade é um instinto, é um impulso fundamental, tá aí, um componente da nossa... Dependendo da maneira que ele é canalizado, exatamente, ele pode ser bom ou ruim. Exatamente, ele tem uma função construtiva, ele é necessário. Então, a criança poder brincar ou ter acesso, mesmo em filmes, e aí nos jogos, você vê que nos contos de fada existe o mal, existe a violência de uma certa maneira. Essa dualidade. Né? Então, essa função, ela é estruturante também e precisa fazer parte, né, do aprendizado. Agora, de fato, há alguns jogos e alguns, inclusive filmes né, brincadeiras, onde a violência é gratuita, ela é desprovida de um significado, de um contexto, ela não se justifica por uma frustração propriamente ou por uma grande dor, né? Ela é gratuita, então isso de fato preocupa, né? Se isso se torna um modo, inclusive, que muito, vamos dizer assim, iconizado, né? Isso se torna alguma coisa que fica parecendo a expressão da força, da potência, como se isso fosse sinônimo, né, de realmente capacidade. Então, acho que isso tem que ser bem avaliado e acho que pelos pais, né, predominantemente. Doutora, ainda falando um pouquinho das relações humanas, né, as brincadeiras, elas têm também essa função social, vamos dizer assim, de aproximar os pais dos filhos e até também, de repente, uma forma dos pais abordarem temas com os filhos, temas às vezes mais delicados, ali de uma maneira mais lúdica. O que a gente pode falar sobre isso? Olha, eu digo, né, que o brincar é uma via de mão dupla, né? Ele é par e ímpar. Então, ao mesmo tempo que o brincar está promovendo todas esses aspectos do desenvolvimento individual da criança, ele está promovendo também a adaptação ao mundo externo, né? O conhecimento dos valores que cercam a família, aquele ambiente escolar, aquela comunidade onde a criança está. Então, o brincar compartilhado com os pais, ele é fundamental para esse aprendizado dos valores, aprendizado inclusive do manejo das emoções, como lidar com a tristeza, como lidar com a raiva, como lidar com os ciúmes, né? A competição, ela é uma função estruturante, né? Ela é um estímulo, né? Ela está presente muito nos esportes, nos jogos, e ela tem a função de te polarizar e colocar uma motivação para você se superar, né? Quer dizer, pode ser algo positivo. Pode ser, mas quando ela está a serviço de eliminar o outro, se sobrepujar, querer dominar, né, querer excluir, ela já começa a perder, a se tornar, vamos dizer assim, né, uma competição negativa ou destrutiva, enfim, que vai resultar, às vezes, numa solidão depois, né? Então, a presença dos pais, é isso que você perguntou? Sobre... Exatamente. A importância dos pais. Os pais terem essa relação mesmo com os filhos e até... a gente sabe que a criança faz muita pergunta, faz muito questionamento, existem temas mais delicados, às vezes os pais não sabem como falar, então, de repente, dicas assim, nesse sentido de como que os pais poderiam abordar até alguns temas, assim, de uma maneira mais lúdica, mais leve, já começar ali a orientar e entrar em algumas searas que é mais difícil, às vezes, para os pais, né? Sim. Será que a brincadeira também poderia, de alguma forma, trazer uma orientação nesse sentido? Sim. Por exemplo, isso me faz pensar, né? A criança passa por vivências de perda, de luto, né? De transformação. Então, por exemplo, uma situação de perda, né? Os pais poderem brincar com os bichinhos e
por exemplo, a perda de um parente, de uma avó, né, de uma pessoa próxima. Então, ao brincar ali com aqueles objetos, com aqueles bonecos ou animaizinhos, você poder, então, ali na brincadeira, trazer ilustrar a experiência, situação, ilustrar. Né? Aí, ao trazer, a criança também pode se expressar. Ela pode dizer como que o filhote ficou, se o filhote se afastou, se o filhote foi procurar alguém para dar conforto. Você vai podendo sentir como que a criança está lidando com aquela situação. Né? Então, mudanças às vezes, né? A família vai mudar de cidade e a criança está triste porque vai deixar seus amiguinhos, está com medo. Então, sentar para fazer um desenho, como vai ser, né? Como vai ser, como que cada um acha que vai ser lá onde a gente vai morar, na nova casa ou na nova cidade. A criança pode ali expressar, né, as expectativas positivas, os medos, as inseguranças. Né? Então, é por isso que é muito importante os pais terem também eles a conexão com o brincar, né? Isso eles faz bem para eles. E como as crianças ensinam a gente através do brincar. E o benefício que isso tem para o adulto também. Como ao brincar com o filho, a gente consegue enxergar a vida de uma maneira mais leve, mais humorada, e isso pode fazer toda a diferença. Isso me faz pensar também nas famílias assim que de repente o pai ou a mãe trabalham muito, ficam um pouco tempo em casa, quer dizer, isso pode gerar esse distanciamento, né? Como que, de repente, esses pais poderiam inserir aí numa rotina corrida brincadeiras, essa interação maior? Eu acho que reservar um tempo, né? E aí esse tempo é relativo para cada pai, para cada mãe, mas aquele momento em que você deixa tudo, desliga o celular, esquece de tudo, não atende telefone, não fala com... E senta para estar com a criança. Meia hora que seja, 1 hora por dia, né? Às vezes no final do dia, que a criança também já enfrentou muitos desafios, muita dificuldade. Ou às vezes no intervalo da hora do almoço, reservar um tempo por dia para poder brincar ou se interessar pelo que a criança está brincando, né? Assistir, demonstrar realmente o interesse, uma valorização. Dar atenção, né? Dar atenção para aquela criança. Para aquela criança e para a brincadeira dela. Ao você valorizar, entrar na brincadeira, fazer um comentário. Fantasiar junto. Fantasiar junto. Ela tem o sentimento de que, nossa, isso que eu estou fazendo é bacana, pois ela está me perguntando, ela está também contribuindo. Isso é fundamental para a autoestima e para a autoconfiança. É de pertencer ali, né, naquela situação. Sim, de pertencimento e isso, de referência para aquilo que brota espontaneamente dela. Se a minha brincadeira te interessa, se a minha brincadeira te envolve, o que eu estou desenvolvendo é bom, é interessante. Então, eu tenho mais confiança naquilo que brota espontaneamente, genuinamente de mim. Não só daquilo que eu aprendo, da maneira como o outro me ensinou. E, doutora, como que fica, de repente, um adulto que não brincou? Porque a gente sabe que existem muitas pessoas que tiveram obrigações muito cedo, às vezes os pais faleceram, a criança precisou ali se virar, enfim, e fazer outras atividades e não brincou muito. Como que esse adulto, como que ele cresce, né? Quer dizer, isso provoca um amadurecimento precoce, isso pode trazer consequências negativas para a vida desse adulto? Pode, entre outras, depressão, né? Uma desvitalização. Como eu te disse, uma diversidade específica, localizada, não impede necessariamente que a criança encontre uma maneira de brincar. Mas experiências muito traumáticas, muita violência ou muita rigidez, né, onde é muita sobrecarga de tarefas e de... tudo isso pode, de fato, reduzir muito o espaço e a liberdade para brincar, e isso vai resultar numa vida adulta mais empobrecida, né? Menos criatividade, menos liberdade de expressão, né?
E muitas vezes muita tristeza, muito ressentimento, porque... Ficou aquela lacuna, né, vamos dizer assim. Uma lacuna, às vezes até cognitiva, né? Porque o brincar tem muito essa função de desenvolver o raciocínio, as habilidades, né? O desenvolvimento corporal, tudo isso é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e emocional, que caminham muito juntos, né? Você vê que as crianças adoram brincar com coisas, com desafios, desde encaixes, quebra-cabeça, a lei da gravidade, né? Joguinho de memória. Memória, né? Com números, enfim, tudo isso, cada um desenvolve uma função e além desse outro momento do brincar, que é o brincar do faz de conta e da imaginação. Então, a criança que, mesmo tendo adversidades, pôde brincar, ela elabora as suas dores, as suas angústias no brincar. Porque ali ela pode fazer como ela precisa. A ausência de uma mãe, a perda, ou a mãe que na vida real é pouco acolhedora, ou é agressiva, é hostil, é uma mãe negligente. No brincar, a criança pode colocar, através de uma referência que ela tem de alguém perto, ou de uma historinha que ela escutou, ela coloca uma mãe mais amorosa, uma mãe... E automaticamente ela pode ressignificar, né? E de alguma maneira acessar, né, essa potencialidade que está dentro dela, né? Porque nós não somos apenas fruto do que nós recebemos, nós nascemos com muitas potencialidades. Com esses recursos, né? Muitos recursos. E eles... A questão é acessar mesmo, né, tudo isso. É ativar e acessar, né? Doutora, eu lembro que meu pai, assim, sempre me disse, eu brincava na rua, eu brincava de carrinho de rolimã, quer dizer, meus pais cresceram brincando na rua. Eu já cresci dentro de um prédio, de um condomínio. Questão da violência, tudo isso, os pais às vezes ficam inseguros de deixar a criança na rua, sim, brincando. E aí as brincadeiras ficam muito limitadas ali, aquele espaço. Às vezes o prédio é pequeno. Quer dizer, isso também faz com que a criança perca um pouco desse lado criativo, contato com a natureza, uma interação maior ali no bairro, na comunidade onde ela vive. Como que a senhora vê esse aspecto? Eu acho que sim, né? Eu acho que é uma limitação, porque a gente sabe o quanto o contato com a natureza é enriquecedor, né? Quanto nos ajuda a observar os ciclos, a entender os ritmos, né? E que estão na natureza, seja, enfim, no reino animal, no reino vegetal, ver a chuva, ver o sol, sentir o vento, né? Ver os animais, o comportamento dos animais, quer dizer, tudo isso ensina muito e nos insere, né, dentro do ecossistema, nos enraiza também, né, nos faz sentir mais, como você disse, pertencendo a todo esse sistema do qual somos tão dependentes. E, então isso traz mais respeito e mais troca, né? Então, de fato, o brincar ao ar livre, ter mais espaço, a criança gosta de correr, ela gosta de explorar, né? Então, isso ajuda muito o desenvolvimento motor, por exemplo, né? O desenvolvimento físico, e também essa possibilidade de pensar no mundo como muito além daquilo que está ao meu redor. Né, de poder enxergar o horizonte, imaginar outras possibilidades. Agora, é uma realidade, né? E isso não vai impedir o desenvolvimento da imaginação, né? Então, a criança ficar reclusa, né, num apartamento, ela perde uma dimensão, mas se os pais puderem complementar isso com idas ao parque, com um animal em casa, sempre que possível, né? Estimular, a gente sabe que é importante. E pais que colocam... Em férias. Colocam os filhos para fazer vários esportes, curso de idioma, quer dizer, além da escola, a criança tem aí um monte de outra atividade. Também é bom, assim, tomar cuidado com isso, doutora? Sim. Porque às vezes os pais acham, não, é muito bom para o meu filho, ele vai se desenvolver, já vai aprender 2 idiomas, já vai fazer aí 3 tipos de esportes diferentes, quer dizer, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado.
de preferência respeitar o interesse e a preferência da criança, né? Aquilo que ela naturalmente, ela já se interessa, e sempre reservar um tempo para estar livre, né? Onde ela não tenha que corresponder cumprir uma obrigação, né? Obrigação e que já tem alguma coisa que tem, obviamente, um direcionamento, né? Então, acho que dosar essa quantidade. A criança precisa de um tempo de quietude também, para poder processar, como a digestão, né? Se ela vai para a escola, vai para o inglês, vai para o judô, vai para o tênis, vai para o catecismo, são muitas... Que tempo ela tem para processar todas essas experiências? Cada uma dessas situações trouxe ganhos enormes e trouxe muitas vivências. E ela precisa de um tempo. Às vezes, se repararem que a criança às vezes fica parada, olhando assim quietinha para um lugar, ela está num estado de inatividade alerta. Ela está ali como que meio sonâmbula, meio sonhando, mas ela está digerindo as experiências. É importante a gente respeitar isso também. Esse espaço, esse tempo. Às vezes, no meio da brincadeira, a criança para e fica uns segundos, um minutinho nesse estado assim, meio que, né, como se ela estivesse no mundinho da lua. Até assusta um pouco, né, os pais. Os pais, tá tudo que bem tá com esse menino, com essa menina? Isso é natural, é normal. É normal. É um momento em que a criança entra numa outra frequência, como se fosse um estado de repouso fundamental, né? Para que entre uma experiência e outra experiência, para que aquilo se sedimente, para que aquilo encontre um lugar e a possibilidade de ganhar um significado. Quando você sobrepõe muitas atividades, ou como eu disse, às vezes muitos brinquedos, e leva para shopping, leva para aqui, e chega e já... Qual é o espaço para processar a experiência? Então, o silêncio é muito importante. Muitas vezes o silêncio compartilhado, né? Aquele tempo entre um movimento e outro, ou entre uma brincadeira e outra, estar junto, mas poder respeitar, às vezes, essa necessidade da quietude, do silêncio, né? Muito bom, doutora, muito interessante tudo isso. O assunto está muito bom, a gente vai precisar encerrar, mas eu quero agradecer muito a sua participação, doutora Maria Aparecida, foi muito importante obrigada. Toda a contribuição e essa aula que a senhora nos deu hoje aqui. Muito obrigada, é um prazer. O programa Em Discussão fica por aqui, muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro.